Boa noite, igreja, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos começar mais um culto um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, que é presencial, que é todo mundo junto, mas eu creio que o Senhor, Ele está presente em todos os lugares e Ele está presente nos nossos lares, amém? E eu quero começar esse culto pedindo, para você aí fechar os seus olhos, realmente começar a desconectar o celular, tirar as distrações da sua casa, do barulho, sentar com as suas crianças no sofá, realmente agora acalmar um pouco e se conectar pelo que o Senhor vai fazer agora, amém? Eu queria dividir com vocês uma palavra que, nesses tempos que a gente está vivendo, essa circunstância, todo esse caos, que estamos vivendo de pandemia, desse vírus, mas o Senhor está nos alertando, E essa palavra que tem queimado muito meu coração está em João 4, do 19 ao 21, que é um versículo muito importante, muito famoso, que é a conversa de Jesus com a samaritana. E a samaritana, entendendo que Jesus era um profeta, era alguém diferente, a primeira coisa que ela faz é questionar aonde deveria ser o lugar de adoração. Correto? Seria em Jerusalém ou em Samaria? E Jesus, a primeira coisa que ele fala para ela é: mulher, creia em mim. E nessa palavra e nessa passagem o Senhor já deixa um princípio incrível, que primeiramente, não importa o lugar, Ele está deixando bem claro: creia em mim. Não importa se é em Jerusalém ou em Samaria, creia em mim. E o Jesus continua falando: não existe um lugar, vocês não adorarão mais em Jerusalém e nem em Samaria. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então Jesus está nos posicionando que não existe mais um lugar físico, não existe mais um templo, não existe mais um prédio. Ele habita em nós. Ele destruiu o templo em 3 dias. Em 3 dias Ele ressuscitou e construiu um novo, que é em nós. Então hoje Ele está na sua casa. Hoje Ele está aqui. Hoje Ele está em todos os lugares. O Senhor rasgou o véu e não pediu para a gente entrar, mas Ele saiu. Então que realmente você possa se conectar com esse Pai que está sentado aí com você neste momento, que realmente Ele está aí querendo te ouvir, está abraçado com você. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos realmente conectar com Ele, porque Ele está do nosso lado. Ele está querendo ouvir a nossa oração, Ele está querendo ouvir os nossos problemas, Ele quer ouvir. Então vamos fechar os olhos, igreja, juntos. Eu peço que você com a sua família feche os olhos, vamos orar, vamos agradecer por essa palavra, vamos agradecer porque o Senhor Jesus realmente proporcionou um ambiente, um lugar que é a sua casa. Você é a igreja. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor rompeu todas as barreiras. Não existe mais um lugar e tem se cumprido essa palavra nos nossos dias. Não existe se é lá ou cá, mas sim o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Este é o momento onde os lares serão uma igreja. Este é o momento onde nós vamos levantar o nosso clamor em casa, onde vai transbordar para os nossos vizinhos. Não sairemos mais para adorar, começaremos a adorar em casa. Então que cada homem, cada mulher possa se posicionar, Senhor, em oração e entender o que o Senhor está fazendo, porque o Senhor está fazendo, a sua palavra está se cumprindo e queremos estar posicionado nelas, Jesus. Queremos realmente estar nela, Pai. Oramos, Senhor, por todas as pessoas que estão passando por algum tipo de enfermidade, Senhor.
Liberamos cura como igreja, Pai. Oramos e liberamos cura, Pai, para cada pessoa, para cada profissional da área da saúde, Pai. Que o Senhor possa renovar as energias deles, Pai. Oramos como igreja, Senhor, e queremos estar sensíveis à Sua palavra. Queremos estar sensível ao que o Senhor ainda vai liberar essa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Boa noite, irmãos. Espero que estejam bem. Nós, como igreja, temos buscado ser intenso e intencional em tudo que nós fazemos. E pensando nisso, não só as aulas da Escola de Ministro e Discipulado, mas também os PGs entraram no momento online. Então, se você fazia parte do PG de quarta-feira, às 8 da noite, e ia até a Casa Sparks presencialmente, ou de quinta-feira, às 8 da noite, e também ia presencialmente na Casa Sparks, eu te convido a participar com a gente via Zoom nos mesmos dias e os mesmos horários de forma online. Estamos sendo intenso e intencional, como eu disse no começo. Nós vamos deixar aqui no link da bio do Instagram um formulário para você que não faz parte de um desses grupos se inscrever. Eu te convido a estar próximos. Nós estamos queimando da mesma forma que estamos queimando presencialmente, e nós queremos e gostaríamos de contar com você para estar juntos adorando aquele que vive e reina eternamente sobre nós. Amém? Boa noite, família. Gostaria de deixar um recado muito importante, lembrando que é Santa Ceia hoje, e o nosso propósito das nossas primícias, que é as cestas básicas, que realmente a gente entrou nesse propósito de conseguir 100 cestas básicas. Muitos irmãos já colaboraram, e eu estou aqui só para te lembrar: traga um alimento, transfira se for necessário, tem a conta da igreja que vai estar passando aqui. Transfere, se você transferir, manda para mim uma mensagem: Brunão, transferiu o valor, esse é da cesta básica. Lembrando aí que a média é de uns 90 a 80 reais a gente colocou. Então não esqueça desse propósito, que é muito importante, ainda mais nesse tempo que estamos vivendo. Muitas famílias estão precisando, e é algo básico, então eu vejo que realmente a igreja precisa estar conectada nesse propósito, amém? E lembrando, se você quiser trazer esse alimento também, a gente está recebendo na Casa Sparks, sempre tem alguém aqui, pode mandar uma mensagem para mim, tem um responsável da casa que é o Jean também, você pode estar mandando uma mensagem para ele e perguntar qual é o melhor horário, amém? Vamos juntos nesse propósito, vamos juntos estender a mão para uma família. Abraço! Nós vamos nesse momento participar desse ato, dessa ordenança tão importante para nós, que é a Santa Ceia. Eu espero que você tenha separado aí o cálice, o pão, e juntos a gente possa participar. E eu trouxe para nós aqui meditarmos Mateus, capítulo 26. A partir do verso 26 também, Mateus 26, diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é meu corpo. E em seguida tomou o cálice e deu graças, e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isso é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É uma das passagens preferidas minha para a gente falar desse tema, dessa passagem da Santa Ceia. E eu quero meditar rapidinho aqui. A cena é Jesus com os seus discípulos sentado à mesa, comendo, bebendo, e Jesus libera então essa passagem emblemática para nós. Eu quero te lembrar que a mesa de Jesus é esse lugar tão poderoso, tão importante. Você já aprendeu, você está nessa comunidade há um tempo, então você já aprendeu que mesa de Jesus é um lugar de liberar destinos e alimentar propósito, impulsionar propósitos. Sabe, é na mesa com Jesus onde os envios acontecem e são esclarecidos para todos nós, para os seus discípulos. E quão importante isso é. A mesa de Jesus é esse lugar que também diferencia o verdadeiro e o falso discípulo. Pouquinho antes é a passagem onde Jesus vai dizer: alguém de vocês, um de vocês vai me trair.
Sabe, é na mesa de Jesus onde algumas inverdades em nós são expostas. É na mesa de Jesus onde algumas mentiras nossas são expostas. E é necessário, Paulo, lá na carta de Coríntios, vai dizer que é necessário que cada um examinar a si mesmo. É necessário se autoexaminar. Sabe, a Santa Ceia sem remissão de pecado, sem arrependimento, Santa Ceia sem o autoexame, cada um olhando para dentro de si e vendo aonde tem falhado, aonde tem havido falta. Isso é tão importante. É tão importante, se torna uma mesa vazia, se torna um momento vazio. Então eu quero chamar a sua atenção para esse momento, sabe? Na mesa de Jesus é um lugar poderoso de envio, é um lugar poderoso de alimentar os propósitos eternos em nós, mas também é um lugar poderoso de confrontar o que é falso em cada um de nós. Então, para participar, para quando a gente começar a falar disso, eu quero que você traga essa meditação, traga o teu coração, o teu espírito esse momento. Sonde, deixa o Espírito também te sondar, deixa a palavra te confrontar e a gente possa participar de uma maneira santa, de uma maneira íntegra diante do corpo de Jesus. O pão fala de fome de Deus. Pega o seu pãozinho aí e a gente vai participar dele. O pão fala de fome por Deus, fome pelo corpo. Sabe, Jesus disse, esse é o meu corpo partido. Quantos já perderam a fome? Eu oro essa noite para que Deus possa derramar fome sobre nós, sobre o corpo da igreja, sobre a comunidade viva, sabe, trazer fome sobre nós, fome sobre a terra, para que a gente possa, de fato, participar do seu corpo. Jesus diz assim, tomem e comam, isso é meu corpo. Quero orar com você. Pai, muito obrigado por esse tempo tão especial de participar desse momento tão sagrado. Eu oro para que o Senhor, nessa noite, possa trazer fome sobre os meus irmãos, possa trazer fome sobre cada um de nós, fome da Tua presença, fome da Tua palavra, fome de justiça. Pai, eu oro para que o Senhor possa trazer, Senhor, saúde, vida sobre nós. Em nome de Jesus, nós consagramos esse pequeno pedaço de pão como simbolizando o Teu corpo, Jesus. E nós queremos assim, Senhor, unidos, em unidade com toda a família espiritual, participar desse momento em nome de Jesus. Pode participar aí na sua casa. Em seguida, ele tomou o cálice e deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. O vinho, o cálice, se você preparou aí com a sua família, deixa na sua mão, deixa preparadinho, a gente vai participar todo mundo junto agora. O vinho, o cálice, o suco de uva, ele aponta para a nova aliança, ele aponta para o sangue que traz a nova aliança. O que isso quer dizer, o sangue da nova aliança? Toda aliança, ela é constituída de uma promessa, de um sacrifício e de um selo. A promessa era da remissão do Filho, do Cordeiro. O sacrifício era Cristo. Era o sangue dele sendo derramado. Ele em sacrifício fez isso. E o selo é o Espírito Santo vindo sobre nós com o batismo. Então esse é o sangue da nova aliança que eu quero a gente participar todo mundo junto agora. E a palavra de Deus diz que é para remissão de pecados. A palavra de Deus diz que isso traz purificação para nós, sabe? Em nome de Jesus eu oro nessa noite para que não haja mais acusação, peso na consciência, nada disso, mas que Ele possa nos dar batismo de arrependimento, possa nos dar batismo de lágrimas, possa nos dar batismo de remissão de pecado, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por esse sangue que traz perdão, esse sangue que nos lava, esse sangue que nos faz limpos, dignos da Tua presença. Só Ele pode fazer isso, nós somos gratos, e nessa hora, Jesus, eu oro para que esse sacrifício se faça vivo, para que esse
esse sangue se faça quente, para que esse sangue se faça integral em nós, em cada um de nós, correndo em nós, nos banhando, nos lavando, Jesus, nos marcando, Senhor, como teus, nos marcando como tua família, Senhor, trazendo santidade para esse corpo, em nome de Jesus. Amém. Pode participar. Aleluia. Glória a Deus. Se você continuar lendo a passagem, depois da Santa Ceia, Jesus, junto com seus discípulos, eles encerram aquele momento e ele vai em direção ao monte. Logo mais para frente, daqui a pouquinho ele vai ser traído, daqui a pouco ele vai ser preso, daqui a pouco ele vai ser levado à cruz. Sabe, depois dessa cena tão emblemática, tão pontual, tão poderosa para a nossa vida, para a vida cristã, Jesus vai ao monte. Deixa eu te falar, Santa Ceia não é só para a gente cumprir ritual. Em nome de Jesus, Santa Ceia não é só para a gente cumprir a tradição, mas Santa Ceia é um momento tão importante que nos eleva, que nos leva para um próximo nível. Mesa de Jesus é para te levar a um lugar mais alto. Mesa de Jesus é para te empurrar, te impulsionar para os propósitos eternos que Ele tem na sua vida. Mesa de Jesus é para te levar para o monte, e monte aponta para a intimidade. Então, igreja, em nome de Jesus, desfruta disso. Vamos mais fundo, vamos mais alto no Senhor. Deus te abençoe. Ter clareza de quem somos com certeza evitará erros e perca de tempo tentando provar algo. Os filhos são definidos pela voz do Pai. Então, o que Ele tem falado sobre nós? Quem somos nós biblicamente? Fundamentado sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como a pedra angular, a nossa corrida não é para se manter vivos até o próximo culto, mas é para se casar com o noivo. Todo cristão deve ter dentro de si um profundo senso de destino. Afinal, para quem não sabe onde precisa chegar, qualquer lugar serve. Vamos lá, igreja. Estou feliz, momento tão importante, nosso encontro aqui virtual. Estamos nesse momento tão difícil, né? Atravessando esse momento difícil na nossa cidade, nosso estado, país como um todo. Mas nem por isso, como já foi ministrado essa noite, deixamos de congregar, deixamos de comungar, de ter comunhão, de estar conectado com a família espiritual, com o corpo de Jesus. A gente sabe que não é mais um lugar físico, mas é um lugar em Deus, tudo isso. Não se trata de um lugar físico, prédio, etc., mas é um lugar espiritual, é um ambiente espiritual. Então, mesmo que à distância, é importante estar conectado espiritualmente com a família, com o corpo de Jesus. E isso tudo é muito poderoso. Então, estamos aqui. Então você sabe que, né, esse seu pastor ele é meio carente. Então deixa os comentários aí ao longo, deixa um glória a Deus, um aleluia, vai deixando seus comentários aí no chat do vídeo, da transmissão. É tão importante para nós aqui, a gente está interagindo, a gente tem saudade, não vê a hora de estar junto novamente, o calor humano, todo mundo orando um pelo outro e etc. Mas vamos lá. Hoje nós vamos começar uma série de pregações, uma série de 3 pregações, né? Quem sou, onde estou, para onde vou. E hoje nós vamos falar quem sou, quem somos. Eu quero que você acompanhe, em nome de Jesus, não perca. Isso tudo para edificação, para afiar a nossa igreja, capacitar você a ir mais além e mais fundo no Senhor. Desde já, não quero nem perder tempo, vamos junto aqui com a palavra e hoje nós vamos falar então sobre essa temática e eu quero usar esse texto de 2 Crônicas, capítulo 20, uma passagem bem conhecida de você deve conhecer bastante esse texto aí, que é do rei Josafá, e eu quero usar esse texto para trazer base para a gente falar bastante dessa temática hoje. Vamos ler? 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto.
já está em Azazon Tamar, que isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum a todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Verso 13. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, não desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá, ó povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Uau! Uma leitura um pouco extensa,
Mas daqui eu quero tirar algumas verdades, algumas chaves para a nossa vida. Alguns objetivos para essa série de pregações. Primeiro, nós precisamos ter clareza de quem somos. Nós precisamos ter clareza da missão, do encargo que está sobre a nossa vida. E nós precisamos ter clareza de destino, de propósito. Então o meu empenho, a nossa oração nesses dias é para que o Senhor traga revelação, para que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, tire as escamas que nos impedem de ver, tire os tampões que nos impedem de ouvir, tire as amordaças que nos impedem de proclamar toda a bondade e toda a verdade que o Senhor tem sobre a nossa vida e sobre as nações. Amém? Bora, vamos junto. Essa história do rei Josafá. Só o fato de já nomearmos, da nomenclatura desse rei, o rei de Judá, rei Josafá. Só o fato de dizer que se está falando de um rei, isso já está falando bastante da identidade desse homem. E nós precisamos também ter muita clareza da nossa identidade. Anota isso, ter clareza de quem somos, com certeza evitará muitos erros e perca de tempo tentando provar coisas, tentando provar algo, tentando provar para Deus que somos merecedores, tentando provar para os outros que somos de fato quem falamos que somos. Queridos, ter clareza de tudo isso trará satisfação. Ter clareza de quem somos em Deus trará um lugar de descanso, de paz sobre as nossas vidas. Por isso é tão importante. Mas pastor, então quem somos? O que é que Deus tem falado sobre nós? O que a Bíblia, biblicamente, quem somos nós biblicamente? Qual a identidade dessa igreja, dessas pessoas que habitam, que compõem o corpo de Jesus? Qual a identidade, querido? Só te lembrando, você já deve saber, mas eu quero em nome de Jesus trazer um pouco de refrigério e de renovo sobre a tua vida. Nós somos filhos amados do Senhor, que geram prazer no Pai. Mateus capítulo 3:17. Quando Jesus sai das águas, batismo de João Batista, é isso que os céus proclamam sobre o Filho de Deus. É isso que os céus proclamam sobre os seus filhos. São filhos amados que geram prazer no Pai. Isso é importante nós termos em mente. Ao nos tornarmos filhos de Deus, nos tornamos alvo incondicional do seu amor. Queridos, eu acabei de ser pai, meu filho está aí completando, nem complementou o primeiro ano ainda, tá no 9º mês. Queridos, é uma experiência incrível a paternidade. Sabe, quando nós soubemos da gravidez, que esse filho viria, só da notícia, do exame positivo, está confirmada a notícia, esse filho vai vir. Só de saber o nosso amor, toda a nossa vida já se amoldou para amar esse filho que está sendo gerado. Deixa eu te falar, talvez você olhe para você e fala, nossa, quanta falta que há em mim, quanta coisa errada há em mim, ainda não está pronto. Esse filho ainda não existe. Esse filho que o pastor está falando, esse filho de Deus, que tem como padrão, como modelo, como filho mais velho, como a estatura a ser alcançada, o próprio Jesus Cristo, o primogênito. Não, olha para mim, tanta coisa falta ainda. Querido, tá tudo bem. Deixa eu trazer essa mensagem de paz para o teu coração. Tá tudo bem. A palavra não erra, a palavra não mente. A palavra de Deus em João capítulo 1 vai dizer que todos que receberam Jesus receberam o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas a palavra não garante que tá tudo pronto. A palavra de Deus diz, ela compara como uma gravidez, como um nascimento, e é progressivo. Sabe, a notícia, estamos grávidos, vamos ter um filho. Queridos, é só um embriãozinho assim, ó. No primeiro ultrassom, ele tinha 3 centímetros. No primeiro ultrassom, no primeiro exame, ele era bem pequenininho. E aí ele nasce, depois do 9º mês de gravidez, ele nasce, né, com alguma, nem lembro, 2 quilos, nem lembro agora quanto que um nenê nasce. A minha esposa está aqui, ela já me informou. 3 quilos, olha só. Nasceu o gordinho de 3 quilos. Mas hoje ele já está com 10.
ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, ele vai aprender a falar, ele vai aprender valores, ele vai aprender princípios ainda. Está tudo bem, nós estamos sendo gerados no Senhor, nós estamos crescendo no Senhor, mas não por isso, não por não estar pronto, pelo fato de ainda haver muitas limitações, não quer dizer que não somos filhos, já somos filhos, filhos amados, alvo incondicional desse amor. Talvez você se julga novo, você se julga incapaz, diz, cara, eu não faço nada de direito para Deus, eu faço tudo errado. Deixa eu te falar, meu filho, coitado, ele ainda nem sabe falar, ele não sabe se expressar, ele não sabe cantar uma música para mim, ele não sabe preparar um presente para mim, ele não sabe fazer nada. Mas isso, sabe, é revelação da graça. Mesmo você sem conseguir fazer nada, o Senhor nos ama incondicionalmente, sabe? E a palavra de Deus vai dizer que esses filhos, Ele compara esses filhos com reis, realeza, é isso que nós somos. Por isso que eu estou trazendo a história de Josafá para ilustrar algumas chaves, algumas verdades que eu quero depositar na tua vida em nome de Jesus essa noite. Reis, 1 Pedro 2,9 vai falar sobre isso, uma família real, nós somos enxertados, inseridos numa família real, na realeza. O Senhor vai dizer que Ele é rei de reis, e Ele está apontando para os seus filhos, isso é muito importante. Dito isso, um pouquinho mais adiante, vamos entender essa passagem então. O rei Josafá está sendo atacado por moabitas e amonitas. Quem são esses povos? Esses povos? Os moabitas, os amonitas, o que isso ensina pra gente? Os moabitas e os amonitas são descendentes de Ló. E descendentes de Ló aponta pra gente, aponta pra carne, pra força do braço, aponta pra cobiça dos olhos. Você deve lembrar da história, Abraão e Ló. Ló é sobrinho de Abraão, eles estão numa jornada, Abraão está indo para Canaã. Mas chega no momento da história, da jornada, que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a ter conflitos. Os interesses dos dois começam a ter conflitos. E Abraão diz assim, Ló, escolhe um lado para você ir e eu vou para o outro. E Ló olha para as campinas, olha para o lugar super legal de Sodoma e Gomorra e fala, eu vou para cá. Abraão vai para o lugar de deserto, vai para o lugar de escassez, que é Canaã. Você conhece a passagem? Ló, ele tem a cobiça dos olhos. Os descendentes os amonitas, os moabitas, os descendentes desse povo, fala disso, ensina pra gente isso. Sabe, o que os olhos da carnal, natural enxergam, a força do braço, a força da inteligência humana, fala de tudo isso. Ou seja, o oposto de Abraão. E quem é Abraão? Abraão aponta para nós a promessa de Deus sobre os homens. E a promessa de Deus sobre os homens aponta para um propósito eterno inserido nos homens. Então vamos lá, todas as vozes, as tentações, as circunstâncias que te afastam do propósito eterno, aponta para isso. Para os amonitas, para os moabitas, eles representam isso. As circunstâncias, os problemas, as vozes que vão te afastar do propósito eterno. É isso que está vindo contra o rei Josafá. É isso que está vindo contra o povo de Deus. Sabe o que o rei Josafá faz? Ele instaura, ele proclama, ele chama um jejum. Sabe o que jejum fala pra gente? Fala de sensibilidade, fala de intensidade. Você sabe que jejum é uma disciplina espiritual, assim como a oração. Mas quando nós podemos ter uma vida de oração, mas quando nós acrescentamos o jejum à oração, nós estamos trazendo mais, estamos subindo o nível de sensibilidade e de intensidade a esse momento. Deixa eu te falar, eu quero tirar uma verdade pra gente aqui, quero tirar um ensinamento pra gente aqui sobre essa proclamação de jejum. Sabe o que Josafá está fazendo? Ele está tirando a zona de conforto do povo, dele mesmo. Tem uma música de uma banda americana, Delirious, que eu gosto muito, que se chama Comfort Kingdom, um reino de conforto.
Deixa eu te dar uma verdade aqui, igreja. A sua omissão vai te matar. A sua omissão nesses dias irá te matar. A voz que te empurra para o conforto é diabo. A voz que te empurra para o confronto, a voz que te confronta é a voz de Deus. Nós somos meio que condicionados a entender o contrário. Tudo aquilo que vem para nos afrontar, nos confrontar, para nos tirar da zona de conforto, para nos ameaçar, é diabo. E tudo aquilo que nos conforta, que nos consola, que nos deixa num lugar tranquilo, é Deus. Mas querido, a palavra não diz isso. É bem ao contrário. Sabe? Você lembra a passagem de Pedro e Jesus? Jesus, não vai para a cruz, Jesus. Fica aqui, Jesus, fica com a gente, vai ser incrível essa jornada que a gente vai ter junto, a gente vai criar aqui uma sinagoga só nossa. Fica aqui, quem Jesus fala? Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas, você só pensa nas coisas da terra. Aquela voz que estava empurrando Jesus para um lugar de conforto e não de confronto, não para o propósito eterno. Sabe, a voz de Satanás nesses dias, talvez, é te empurrar cada vez mais para o sofá. É te empurrar cada vez mais para frente da tela de um computador, para a tela de um celular. Nós estamos aqui conectados online essa noite, amém, legal. Mas não é para você ficar aqui, só aqui. Existe um propósito que você precisa cumprir na tua vida. Existe um propósito, um algo a mais que é eterno no Senhor, que você precisa cumprir na tua vida. Que nós como igreja, juntos, conectados, precisamos cumprir coletivamente. Estamos passando um momento desafiador, um momento de distanciamento, um momento de lockdown, por exemplo. Amém. Teremos prudência, queremos ouvir e respeitar as autoridades. Amém, ok. Tá tudo bem. Mas deixa eu te falar, não deixe que nada, não deixe que distrações, não deixe que ameaças, que medos venham te colocar num lugar de conforto. O jejum aponta para isso, tirar a zona de conforto. Para tirar zonas de conforto na tua vida, talvez você vai ter que comprar briga. Você vai ter que encarar o trabalho que isso dá. Isaías 58 fala sobre o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum, lá ele vai dizer o seguinte: chega de ritual, eu não quero ritual. Jejum não é aquele dia que você marca uma campanha de jejum. Toda quinta-feira eu vou jejuar. Sabe, jejum, cara, não é ficar sem comer. Jejum não é o sacrifício só da carne. Mas jejum, sabe, ele diz assim, o estilo de vida de jejum. O estilo de vida de jejum não é ritual, mas é intimidade, é relacionamento, é ação. Lá ele vai dizer assim, vocês querem jejuar? Beleza, eu estou enojado, eu tô com ânsia de vômito dos rituais de vocês. Eu não quero mais rituais, eu quero ação. Vocês estão deixando de lado as viúvas, vocês estão deixando de lado os órfãos. Eu quero ação. Lembra da palavra arrependimento? Ação, prática de obras. O contrário disso é zona de conforto, mas a primeira coisa, nós precisamos romper, cara, é tirar esse ambiente e nos expor. Esse é o momento. O verso 13, olha que interessante do verso 13. Todo mundo, homens, mulheres, crianças, todos em pé diante do Senhor. Josafá, o rei Josafá, ele proclama o jejum, ele vai para o templo, ele começa a orar, ele começa a se arrepender. Ele começa a clamar ao Senhor. Diz o verso 13, todo mundo em pé diante do Senhor. Sabe, isso aponta para posicionamento. Cara, nesses dias, nós precisamos estar posicionados. Ser filho de Deus é estar posicionado, é estar ocupando uma posição espiritual. Ser filho de Deus é ser amado, amém, mas olha só, isso não é para te confortar por dentro, isso não é para te deixar num lugar assim, bem tranquilo. Ser filho de Deus é também uma responsabilidade e um posicionamento espiritual. Quem somos nós? Quem nós somos? Quem sou eu? Filho amado do Senhor. Então aprenda isso, ser filho amado implica num posicionamento espiritual, assim como aqueles homens. Igreja, deixa eu te falar. Crises
problemas é a matéria-prima para o sobrenatural. Pandemia aponta para deserto, para um momento de desafio, para um momento de escassez. Mas deixa eu te falar, igreja, deserto é uma estação de milagres. Deserto é uma estação de intimidade. Deserto para o povo, deserto para nós, vai falar dessa estação do sobrenatural sobre nós. Então, o convite que o Senhor está fazendo sobre a igreja nesses dias, você precisa abrir seus olhos, você precisa destravar seus ouvidos. Eu oro em nome de Jesus essa noite, para que ouvidos sejam destravados, corações, mentes sejam aniquiladas, fortalezas, sabe? Sejam aniquiladas, estruturas de pensamento que vão contra a vontade do Senhor, que vão contra o propósito eterno, sejam derrubadas, cara. Para que você experimente, comprove, Romanos 12, sabe? Esse tempo, essa temporada tão poderosa que o Senhor está propondo para a igreja. E por que tudo isso? Para conhecê-lo ainda mais, para ter intimidade com Ele ainda mais. Isso é tão importante. Eu destaco para você o princípio da semeadura para esse tempo. Há um princípio na palavra de Deus, que é o da semente, da multiplicação. O evangelho todo, ele carrega esse princípio. O cristianismo carrega esse princípio da multiplicação. Tudo aquilo que você retém, morre, seca. Mas tudo aquilo que você dá, que você planta, multiplica. Tudo aquilo que Ele fez em mim, Ele fará através de mim. Tudo aquilo que Ele fez em você, Ele fará também através de você. Queridos, quantas pessoas entre nós, o povo de Deus, talvez nesses dias, de fato, foram infectadas por esse vírus, mas também foram curadas, tiveram livramentos nas suas vidas. O livramento que você teve, não é para você dizer, ufa, me livrei, não vou morrer. Vou poder continuar vivendo a minha vida, meus desejos, meus sonhos, minha família e ficar aqui bem confortável. Aquilo que Deus fez na sua vida é para você ministrar cura para o próximo, sobre os outros. É para você ministrar cura sobre as nações, sobre a cidade. Aquilo que o Senhor fez em você, Ele fará através de você. Cara, quantas pessoas tiveram, na jornada cristã, tiveram seus casamentos restaurados. E eles se tornam restauradores de casamento. Sabe, a maneira como Deus vai te usar na sua vocação, no seu chamado, muito tem a ver da maneira como Ele te resgatou. Aquela pessoa que foi resgatada das drogas, muito provavelmente ela é usada poderosamente para libertar pessoas das drogas também. Aquela pessoa que foi curada de um vício, Deus usa poderosamente o testemunho do que aconteceu na vida dela para restaurar outras pessoas. Então tudo que o Senhor tem feito em nós é para ser multiplicado, não enterrado. Vamos lá. Do que é que nós vamos dar testemunho nesse tempo? Logo mais ali adiante, daqui a alguns meses, do que é que nós vamos dar testemunho? Da cloroquina? Da vacina? Da quarentena? Uau, graças à vacina, estamos livres. Graças à cloroquina, santa cloroquina, estamos curados. Estamos depositando a nossa fé, estamos depositando as nossas esperanças, estamos depositando nossa vida em função desses elementos que eu citei. Do que é que nós vamos dar testemunho? Olha, eu fui infectado pelo vírus, eu fiquei doente, eu fiquei no leito de enfermidade, mas olha, se não fosse o remédio, eu não estava aqui. Igreja, o convite para nós é experimentarmos o poder de Deus nesses dias. O convite não é se trancar dentro de casa, mas mesmo talvez dentro de casa, não é para se enfiar embaixo da cama ou num lugar de conforto, numa cama, num sofá bem confortável, mas é nos posicionarmos num ambiente espiritual
e combatermos, derrubarmos, desfazermos principados babilônicos que causam opressão sobre o povo, principados de enfermidade, principados de Jezabel, de Acabe, que trazem ameaça sobre o povo de Deus. Você sabe, hoje nós poderíamos estar tendo culto presencial com restrições, com distanciamento, mas nós optamos, obviamente, pelo momento que estamos vivendo. É melhor realmente, não é o momento de pegar Uber, se dá para evitar, não é o momento de estarmos juntos agora. Então, já nesse domingo, nós já estamos só online, 100% online, desde o domingo passado, né? A fase emergencial começa agora, dia 15 ao dia 30. Mas ok, deixa eu te falar. É um estalar de dedos e a igreja se fecha, mas olha só que poderoso isso. Sabe, os homens podem até fechar o prédio, lacrar o culto presencial, o ajuntamento, mas deixa eu te falar, eles não podem calar espiritualmente um corpo, uma voz, um ambiente profético, apostólico que se posiciona. E isso é muito poderoso. Talvez o nosso ajuntamento, por si só, denota tradição, ritual, e nem por isso ser poderoso, mas espiritualmente a igreja carrega um encargo poderosíssimo. Então é tempo de se posicionar. Crise, problema, quantos nesse momento estão enfrentando também um momento desafiador financeiramente, é desafiador para os nossos futuros, os nossos planos estão em xeque-mate, estão em suspensão, perdemos o controle de muitas coisas, os nossos planejamentos, todos, presidente, governadores, diretores de empresa, pais de família, pastores, todos perdemos o controle sobre os nossos planos. Mas olha só, isso é tão poderoso. Deixa eu te falar, se você ler capítulo 19, o rei Asa, pai de Josafá, seu antecessor, a palavra de Deus diz que ele fica enfermo e ele confia mais nos médicos do que em Deus. Ele deixa de consultar a Deus para só se consultar com os médicos. E a palavra de Deus diz que ele morreu. E mais do que morreu, ele se afastou do Senhor. Claro que você tem que confiar nos médicos. É claro que você tem que ir lá na consulta. É claro que nós vamos precisar, talvez, se necessário for, ir até o hospital. Sim, mas deixa eu te falar. A tua esperança, a tua fé não pode estar depositada em homens. Você precisa colocar o teu coração em prática no Senhor agora. Você está saudável, você está bem? Coloca a tua vida agora em prática no Senhor. É tempo de experiências. O convite é ter experiência com o Senhor. Queira experimentar o incomum. Continuando, a palavra de Deus diz que veio o Espírito sobre Jaaziel. Jaaziel aponta para adoração. E adoração é a linguagem do sobrenatural. Exemplo, Paulo e Silas na prisão, eles começam a cantar, eles entram num ambiente de adoração. Toda aquela prisão é chacoalhada, o sobrenatural se move. Você lembra de Ana? Você lembra de Maria? O cântico de Ana, o cântico de Maria. Cara, um ambiente de adoração move o sobrenatural. Verso 22. Deixa eu te falar, nós nascemos para um ambiente de adoração, não para um ambiente de murmuração. Então vamos lá, igreja. Vamos mais fundo no Senhor. Vamos mais fundo no Senhor. Os filhos são esses. São alvos do amor incondicional do Pai. Olha o que acontece no final dessa história. Superabundante graça. O verso 25, eles chegam lá no campo de batalha, aquele exército enorme está vindo contra eles, e o Senhor diz, eles não vão precisar batalhar, eles vão num ambiente de adoração, eles estão imergidos num ambiente de adoração, sabe? E quando eles chegam para o campo de batalha, o Senhor já tinha feito emboscadas contra os seus inimigos, estão todos mortos. A palavra de Deus diz que eles começam a saquear aqueles cadáveres, eles ficam 3 dias saqueando, e olha só, diz que
era mais do que eles conseguiam carregar. Deixa eu te falar, as bênçãos que o Senhor tem para você e tem para mim, os livramentos que o Senhor tem para você e para mim, aponta para essa superabundante graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Cara, é mais do que nós merecemos. Não é só o que você merece, mas é mais, é além do que nós merecemos. É superabundante. Então, isso aponta sobre os filhos de Deus, como esses filhos são, em que ambiente eles estão. É alguém que carrega essa graça abundante. É alguém que carrega essa vida abundante do Senhor. Nessa história, ninguém derramou uma gota de suor na batalha. Ninguém derramou uma gotinha de suor na batalha. Ninguém precisou batalhar. Mas eles tiveram que suar no caminho. Na batalha ninguém transpirou, só no caminho. É isso que o Senhor tem para a nossa vida. É isso que o Senhor tem para a sua vida. Isso é graça. Não é o que você pode produzir, é o que Ele já preparou para nós. Quando eles chegaram lá, estava pronto. A batalha já estava resolvida. Você precisa entrar no que está pronto do Senhor. E para isso você não precisa transpirar, mas você precisa caminhar. E caminho aponta para processo. O processo de filiação. Nós estamos nesse processo, como a gente falou no começo. Ainda há uma progressão, ainda há um desenvolvimento. Estamos em crescimento. Para isso, gaste suas energias, gaste seu tempo, gaste sua vida nesse processo. Mas toda a obra já está consumada, já está pronta. O milagre que precisa alcançar a tua vida está pronto, está no Senhor. A sua parte é entrar nesse ambiente espiritual, é entrar nesse ambiente da graça de Deus, porque já está pronto. E para terminar, no final ele diz que quando eles voltam para Jerusalém, abundantemente abastecidos e abençoados, aquilo diz que impacta as nações. Isso é tão poderoso. Filiação, ser filho de Deus, causa impactos nas nações. Romanos 8,19. O mundo, a criação aguarda o impacto da revelação dos filhos de Deus. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Filhos de Deus. E ser filhos de Deus é impactar. Cara, eu temo, eu tremo. E eu acho que é a conclamação desses dias, dos líderes desses dias, da igreja desses dias. Sabe, não é o meu filho que vai batalhar, que vai ter essa experiência dessa batalha chamada pandemia. Somos nós, hoje. Eu nasci no ano que nasci, para estar hoje com a idade que tenho, eu e você, para experimentar, ter essa experiência. A igreja se posicionando e combatendo, destruindo, destronando um principado de enfermidade, um principado de assolação, um principado de destruição. Não são aqueles que vieram antes e nem são os que virão depois. Esse é o legado dessa geração para a próxima. Uma geração fala a outra geração. Essa geração deixará um legado e um testemunho para os nossos filhos, para os filhos que virão. Houve um tempo de escassez, houve um tempo de deserto, houve um tempo de assolação sobre a terra, mas o povo de Deus se levantou, encarou na força do Senhor, na graça do Senhor e venceu. Houve livramento. O anjo da morte sobrevoou as nações, mas os filhos de Deus foram livrados. Cara, no finalzinho, no verso 30, vai dizer que todo o reinado de Josafá experimentou paz, e houve paz em todas as fronteiras.
Cara, eu oro nessa noite para que, sabe o que mais tem faltado nesses dias? Sabe, as notícias do jornal, as notícias da internet, cada vez um dia pior que o outro. Cada vez notícias, uma mais assoladoras do que as outras. Mas deixa eu te falar, a paz que o mundo está procurando, a paz que o mundo tem fome, ela vai resplandecer de dentro para fora da igreja de Jesus, do corpo de Jesus. Por isso Deus quer fazer essa obra incrível, a começar em mim e em você, filhos amados do Senhor, para que isso possa impactar as nações, impactar a cidade, impactar seu bairro, sua família, sua casa. Em nome de Jesus, essa é a minha oração nesse dia. Eu espero que você possa carregar, usufruir essa palavra em nome de Jesus. Que haja paz na sua vida, haja paz no seu coração, haja impacto da mão do Senhor sobre você, em nome de Jesus. Para encerrar, querido, eu queria orar junto com você, queria orar junto com a sua família. Reúne toda a sua família aí. Se você está com mais gente, esposa, marido, filhos, se vocês puderem dar as mãos ou se abraçar nessa hora, estarmos juntos. Cara, eu quero orar junto com vocês aí na sua casa, junto com você aí. Deus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua paz que excede todo entendimento. A tua paz, Senhor, que é sobrenatural, que abunda, Senhor, sobre cada um, sobre cada família, em nome de Jesus. Deus, eu oro para que os seus filhos possam experimentar e comprovar livramento, a boa mão do Senhor. Possam, nessa temporada, que seja uma temporada de milagres, Senhor. Nós queremos experimentar o incomum na nossa vida, em nome de Jesus. Deus, que seja uma temporada de testemunhos, testemunhos de livramento de morte, livramento de saúde, restauração financeira, socorros financeiros, socorro, Senhor, na área de empregos, de educação, de relacionamentos familiares, conjugais, pais com os filhos, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o sobrenatural possa nos alcançar, possa invadir as casas, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, Deus te abençoe. Nos vemos no nosso próximo encontro, logo mais aí durante a semana. Não se desconecta, fica antenado nos canais de comunicação que nós temos. Deus te abençoe e uma semana abençoada. Tchau! Olá, você ainda tá aí? Aproveita, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos e família. Se você perdeu alguma live, elas ficam salvas aqui no canal do YouTube e os áudios no Spotify. Até semana que vem, tchau!